Quem gostaria de ler para a gente a reflexão? Eu posso ler. Por favor. A formação do preconceito. Que cultura um povo escravizado poderia desenvolver diante de outro povo truculento e prepotente? Assim como homens subjugam outros homens, culturas subjugam outras culturas e religiões subjugam outras religiões. O fenômeno de subjugação no Brasil é muito claro e cristalino. O consciente não se atinge fisicamente, porém atinge-se através do preconceito e da moral. Qual ritual é mais cruel, o da magia negra ou das fogueiras da Inquisição? A gente pode ver hoje no Brasil ainda um preconceito muito grande, né? Eu até falei um pouquinho sobre isso, bem en passant aqui, mas eu penso que esse preconceito, né, que existe, esse preconceito religioso que norteou aí a sociedade brasileira, e principalmente no, até um determinado ponto, ainda existe, mas ele já foi muito maior do que isso, né? Ele acabou criando aí um problema muito sério, né? Porque todo mundo diz que a doutrina espírita ela é muito vítima de preconceito. Vocês concordam, né? Que a doutrina espírita é vítima de preconceito, mas eu penso que as religiões afro talvez sofram bem mais do que a gente com relação a isso, com relação à discriminação. E talvez ela sinta essa discriminação até por parte de algumas pessoas que são adeptas à doutrina espírita. Quando a gente fala, por exemplo, que eu sou lá do Mesa Branca e do Kardec, viu? Não é? Eu não sou... Não, né? Então, muitas vezes a gente também tenta tirar, né, essa visão. Olha, você é espírita, sou, mas eu sou da Mesa Branca, eu sou, né, ó, do Kardec. Né? Então, a gente também, muitas vezes, acaba fazendo isso com os nossos irmãos, sem nunca ter pisado dentro de um terreiro, de uma tenda de umbanda, né, ou de candomblé, tendo um conhecimento muito superficial. Né? Então, eu penso que aquilo que foi feito com essas religiões, lá desde a vinda dos africanos para o Brasil, ainda continua, né, por parte de muitas pessoas, mas o intuito desse livro é que a gente conheça um pouquinho mesmo, para começar a desconstruir tudo isso dentro da gente, né, para que a gente possa olhar para esses irmãozinhos de uma outra forma. Por que essa religião foi tão discriminada? Porque ela estava associada ao negro. O negro estava associado aqui, naquela época, à escravidão, que estava associado à pobreza. Né? Então, tudo aquilo que foi associado a ele acabou sendo muito vítima de preconceito. E hoje, será que a gente já está conseguindo ter uma visão um pouquinho diferente disso? Será que a gente já está conseguindo sair um pouquinho dessa visão preconceituosa que a gente tinha? O que vocês Eu acham? acho que sim, mas ainda tem um bom caminho pela frente. Eu penso assim, pelas vivências que eu tive de mudanças, né, de cidade, de estado e tudo mais, quando a gente pensa que está, nossa, está ok, você cai num lugar onde o preconceito ainda é muito grande por muitas coisas, por religião, por cor, por política, por tudo. Ainda o Sul ainda é uma região que, infelizmente, ainda tem muitos preconceitos. Pode falar aí. Respondendo sua pergunta, eu já vinha sendo gratificado nos meus conceitos na busca desse conhecimento da doutrina espírita, onde a gente aprendeu o ecumenismo, está aprendendo ecumenismo, não ter preconceito, etc, etc. Eu fiquei gratificado no estudo de hoje, quando eu vi realmente o conceito da Umbanda. E eu também, quando eu adentrei o Espiritismo, eu falava, eu estou, né, estudando o Espiritismo, principalmente para familiares mais próximos, que não rezavam dessa mesma iniciativa de buscar outros
publicações, eu dizia, ó, eu também é Kardec, é mesa branca, não sei o quê, e não é Quimbanda, não, tá? É alguma influência da Umbanda, é aquela que não. Aí eu estava lendo hoje, ela tem toda a semelhança com o Espiritismo, a Umbanda. Eu fiquei super gratificado, então uni o útil ao agradável, né? Porque esse preconceito realmente vem da escravidão, etc, etc, e principalmente por esse preconceito ou conceito que a gente tinha da religião afro, que não tem, a gente tinha medo às vezes de, é porque também tem o lance da macumba, que nem o Nil, nós vamos ver mais para frente aqui nos capítulos, que veio da feitiçaria de Portugal, né, com a magia africana. Olha só como nós somos, entre aspas, malandros, porque Portugal, que nos conquistou, veio digamos assim, a feitiçaria, e os africanos vieram com a magia. Conclusão, nós começamos a achar que era uma coisa de ruim, a Umbanda, e não é. Ela se adentrou, como a Patrícia lembrou, ela fez um sincretismo com outras religiões afro e buscou apoio no espiritismo. E a minha alegria se culminou porque os princípios da Umbanda são rigorosamente os mesmos nossos. Sim. Caridade, fé, digamos assim, moral. Isso Ah. aí. E eles estudam pelos livros de Kardec, né, pela codificação. Joelma. Bom, eu acho que esse sincretismo é muito legal, né? Eu já participei de movimento lá no Coal, né? Que tem um pouco, né, da Umbanda também. Já fui perto da minha casa, tem o Pai Joaquim, mas enfim, eu acho que, acho não, eu penso que nós estamos ainda muito longe, sabe, de descartar esse preconceito. O Espiritismo tem cento e poucos anos, né? Não tem nem 2 séculos, a Umbanda menos ainda, né? Que é mais nova que o Espiritismo. Então, a gente pensa que o tempo cronológico, assim, nossa, 100 anos, nossa, é muito tempo. Mas se a gente for pensar, quebra de paradigmas, de conceito, parará, é muito pouco tempo. Quando a gente está numa cidade grande, por exemplo, em São José, eu me sinto muito tranquila, ir no centro, fazer alguma coisa, ninguém me conhece. A gente vai no centro ali, convive com aquelas pessoas que estão ali naquele momento, né? Enfim. Cidade grande é muito mais fácil, né? Por quê? Porque as pessoas não se conhecem, as pessoas mal conversam, né? São grupos, né? Mas no interior, foi o que a Patrícia falou, no interior, nossa, isso aí está longe, mas muito longe ainda. A Igreja Católica, ela ainda é poderosa, vamos dizer assim, em relação a esse incentivo a esse preconceito. Essas crenças, onde já se viu, as pessoas mais velhas realmente acreditam no que a igreja lá atrás colocou, que são, né, demoníacas, né, vamos dizer assim, que é tudo coisa de demônio, tudo é coisa de demônio, que todo mundo vai para o inferno, né? Então, isso no interior é muito enraizado. Acredito que vai alguns séculos ainda para abrir a cabeça das pessoas, né? Então, eu penso assim, se eu falo por experiência mesmo, né? Eu estou no interior, convivo no interior um pouco também. É muito difícil a abertura, de qualquer outra religião, né? Onde a Igreja Católica como é que fala? É o centro, né? É a central, que é no Brasil todo isso, né? Então, eu penso que estamos caminhando. Eu tenho amigos que são da Umbanda, eu tenho uma amiga que ela é mãe de santo, a gente conversa, eu não entendo muito, né? Mas eu acho que é bem histórico como a Igreja Católica proibiu, e eles, para vivenciar aquele momento deles, né? Por exemplo, Santo Antônio. Santo Antônio faz parte também da Umbanda. A Santa Bárbara também faz parte, São Jorge. Então, assim, são santos católicos
E, na verdade, eles trouxeram outros nomes assim, né? Porque para eles vivenciar aquela vivência que eles trouxeram, né? Que eles não nasceram escravos, eles não são, eles se tornaram escravos, né? Então, e não foram respeitados. Mas você vê no Rio de Janeiro hoje quanta coisa acontece, que o pessoal vai lá, invade terreiros, né? Destrói tudo. Olha que absurdo, em pleno século XXI. Mas a Entendeu? gente acha, mas eu acredito que vai alguns séculos ainda para a gente ter uma cabeça mais aberta. Tomara que não demore tanto, né? Patrícia, Carlos, eu penso que assim, o preconceito ele vem da ignorância. A ignorância assim, de falta de conhecimento mesmo. Sabe, tem uma frase que os amigos meus dizem, falam assim, ninguém odeia de perto. O que quer dizer isso? Se você for a fundo, se você for entender o histórico daquela pessoa, daquela situação, daquele momento, você vai vai conhecer, você vai sair da ignorância e você não vai ter esse pré-conceito, você não vai conceituar, falar, você não vai conseguir odiar, porque você vai ter ali saber exatamente o que está acontecendo. E isso é para tudo, né? Quando a gente olha uma religião e fala, nossa, esses crentes, esses espíritas, esses macumbeiros, vai lá conhecer. Depois que você realmente tiver um conhecimento de causa, você até pode colocar a sua opinião, mas respeitando, né? Mas eu acho que é muito falta de conhecimento. Acho que todo preconceito vem da vem ignorância. da ignorância. E por isso a importância desse quarto livro, para que a gente possa conhecer um pouquinho. Então, eu só vou poder fazer uma crítica no bom sentido, não crítica no sentido da maledicência, uma análise à medida que eu conheço, né? Que eu me coloco no lugar daquela pessoa. Senão, tudo que eu só estou falando preconceito, eu só estou jogando o meu preconceito para fora. Raimundo, Não, eu só quero mostrar um livro que eu estou tentando, que eu ainda não consegui ler, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Chama-se A Fé e o Fuzil. É um livro de um Bruno Paz Manso. Ele escreveu sobre essa, essa, é, essa cisma que as pessoas têm contra a Umbanda, principalmente no Rio de Janeiro, porque isso aqui aconteceu no Rio. Eu não sei se dá para eu mostrar, mas depois eu tiro uma foto da capa e coloco aqui no grupo. Mas eu, desde criança, desde pequeno, eu andava na Umbanda, lá no Pará, em Belém. Eu sempre andei. Aliás, nós, quando éramos jovens, tudo a gente andava em terreiro de Umbanda, e nunca ouvi falar nada. Eu vim ver essa coisa, principalmente dos evangélicos contra a Umbanda, aqui agora. Foi agora que eu vi. Mas quando eu nasci, na época que eu estudei na universidade, até os 30 anos que eu vivi lá no Pará, 28 anos que eu vivi lá no Pará, eu nunca tinha escutado essa coisa. A gente não tinha essa. E não tinha tanta igreja, tanto evangélico como tem hoje. Porque a maior parte da coisa contra a Umbanda é o evangélico. Não é nem o católico, nem a igreja católica. A igreja católica parece que já começou a entender um pouco. O espírita, tem espírita que não gosta de, da religião Afro. umbandista, Ah, ah. que a gente que não devia, que a gente que devia aceitar mais como uma religião espiritualista. Mas esse livro, A Fé e o Fuzil, eu vou botar a capa para vocês verem, é uma coisa impressionante que o cara escreve. Se eu não me engano, é o que acontece no Rio de Janeiro. Eu ainda não li o livro. Beleza. É um Depois manda negócio uma meio foto dele aí para gente. cavernoso. Vou Maravilha. colocar. Tá, joia. Vamos lá, então. Vamos para a introdução. Quem gostaria de ler para a gente a introdução? Pode ir, Posso Elma. Pode ler. ir.
O Elmo já ergueu o dedinho ali, Ah, depois a beleza, Tati lê beleza. o segundo, tá bom, Tati? Ótimo. Introdução. Este capítulo tem por finalidade esclarecer o que são e quais são as religiões de origem africana desenvolvidas com a vinda dos negros escravizados pelos europeus e trazidos ao Brasil. Objetiva também mostrar as diferenças entre esses rituais religiosos e o espiritismo codificado por Kardec. As religiões afro-brasileiras, também conhecidas como as religiões dos orixás, são as diferentes manifestações religiosas de origem africana que chegaram ao Brasil através dos povos trazidos daquele continente, os quais foram escravizados no período do Brasil Colônia e do Brasil Império, e que se submeteram à religião dos brancos com a bandeira de evangelização e pregação daquilo que era tido como cristianismo. Quando a gente pega, por exemplo, a época de colonização do Brasil, vocês vão ver que quando o português chega, a primeira coisa que ele faz aqui é uma missa, né? E aí ele vai tentar levar essa evangelização dele para o índio, né? Ou seja, para o nativo, e depois, mais tarde, com o advento aí da vinda dos africanos, para os africanos. Eu até entendo que o português ele estava munido das melhores intenções, né? Porque é o que ele acreditava. Então, olha, eu vou evangelizar para que essas pessoas possam. Só que a forma como essas coisas são feitas é que acaba chocando um pouquinho, né? Então, a gente, quando vê lá atrás, na Idade Média, a movimento de Inquisição, onde a evangelização foi colocada meio, né, goela abaixo, e aí depois isso vem aqui para o Brasil, e também isso acaba sendo imposto, né? E a gente tem essa imposição do catolicismo. É claro que isso não é culpa do catolicismo em si, mas é culpa de nós, seres humanos, que ainda não sabíamos interpretar, né, essa diversidade religiosa. E depois, por exemplo, quando a gente vem. Lá, por exemplo, no início dos anos 60, 70, você ainda não tinha esse movimento pentecostal, e principalmente neopentecostal, ainda muito forte no Brasil, né? E no encontro daquilo que o Raimundo falou. E depois, mais tarde, a partir dos anos 80, os neopentecostais, depois principalmente da igreja do Edir Macedo, que dá origem ao neopentecostalismo no Brasil, a gente vai ver que há uma perseguição, entre aspas, muito grande, né? Aqueles que são das religiões afro e até a própria doutrina espírita. Então, por que acontece isso? Porque muitas pessoas que utilizaram a religião, né, elas queriam ter proveitos daquilo. Não é o evangélico em si, mas pessoas utilizando os movimentos evangélicos e com a intenção de trazer mais prosélitos, né? Então, o que eles fazem? Olha, a única forma de te deixar afastado é falar que aquilo é do capeta, que aquilo é do mal, porque aí você não vai nem querer conhecer, né? Então, eu diria, plagiando Jean-Paul Sartre, né, uma certa má-fé, né? Mas não da religião como um todo, mas de pessoas utilizando a religião, né, para se beneficiar. Isso pode acontecer em qualquer religião, né, mas a gente acabou tendo um movimento bem sectário, né, no meio evangélico. Não são todos que são assim, e a gente também não pode generalizar. Mas é importante que a gente, que é espírita, possa ter essa abertura para o pessoal de todas as religiões. Né? Que eu não devo ter preconceito com relação às religiões afro e com relação a nenhuma religião. Né? Mas entendendo que em todas elas vão haver pessoas que podem querer se beneficiar daquilo. Tranquilo até aí? Beleza? Quem que quer ler? Então, agora então é a vez da Tati ler Origens Africanas. Vamos lá, Tati. Estão me ouvindo? Opa, pode falar. Beleza. Origens africanas. Os escravos africanos trazidos ao Brasil no século XVI a XIX procediam de diferentes regiões e culturas. 1. Costa Oeste Central, onde hoje se localizam a Nigéria, o Togo, Serra Leoa e Costa do Marfim, cujas línguas
eram as chamadas sudanesas. 2, costa oeste e sul, onde hoje se localiza o Congo, o Zaire e Angola. E 3, costa leste e sul, onde hoje se localiza Moçambique. Essas duas últimas regiões eram populações de língua banto. Os sudaneses se deslocaram para os estados da Bahia e Sergipe, enquanto os bantus foram levados para o Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. A cultura sudanesa era mais desenvolvida que a dos bantus. Eu peguei aqui um mapinha da África, só para a gente poder localizar, né, o que a gente está falando aqui. Né? Deixa eu ver se eu acho um mapinha, né, que eu pus um mapinha, deixa eu ver. Está aqui. Ó, então, está todo mundo vendo o mapa. Então, quando a gente pega aí... você consegue ler de novo aí, Tati? Só para a gente ver, olha, costa oeste central, acho que dá aqui, ó. Costa oeste central, onde está a Nigéria. Está todo mundo vendo meu cursor aí ou não? Tá? Ó, Nigéria, que é um país com muita gente, é um país com mais de 200 milhões de habitantes hoje, né? O Togo, aqui, ó, o Togo está aqui no cantinho, ó, bem pequenininho. Serra Leoa, está aqui a Serra Leoa, e Costa do Marfim, ó. Então, nessa região aqui, a gente vai ter o pessoal que eram os sudaneses. Depois, quando a gente pega aqui, ó, na costa oeste, onde está o Congo é aqui, ó. O Zaire, não, o Congo é aqui, e o Zaire, se eu não me engano, é a antiga, hoje é a República do Congo, né? Que é o antigo Zaire. E Angola, aqui, ó. Então, esse pessoal aqui é aquele pessoal que... E aqui a costa leste e sul, onde se localiza Moçambique. Onde é que está Moçambique aqui? Ó? Moçambique está aqui embaixo. Ó. Tá? Então, aí a gente tem os sudaneses, que é aquela primeira turma, que eles vão para a Bahia, enquanto os bantus vão para o Maranhão e o Pernambuco, Rio de Janeiro. Tá? Aqui, só para a gente, então, localizar, a África é muito grande, né? Então tem uma diversidade muito grande aí de pessoas e de culturas aí. Vamos lá, vamos continuar. Agora a gente só estava situando, então vamos agora colocar, então, entrar bem aí na questão aí mais daquilo que eles dizem mesmo. Quem que pode ler aqui para a gente? Boa noite, Manuel. Agora sim, Boa agora noite. amanhã já chegou em casa, está tudo Boa tranquilo. noite. Eu posso, já posso começar. Tá. A Joelma acho que já falou, Manuel. É, Depois eu então passo deixa- para você, tá bom? Tá bom. 8.3. Orixás, os deuses africanos. As religiões afro-brasileiras ou religiões dos orixás se desenvolveram no Brasil ao mesclar com o catolicismo, com os ritos indígenas, locais e, mais tarde, no século XX, com o espiritismo. Os orixás são mensageiros de Deus que ajudam ou punem os homens. Na África, eles chegam a algumas centenas, enquanto no Brasil chegaram apenas poucas dezenas. Olorum, ou Zambi, é o Deus supremo e criador. É Zambi, tá? Ah! Zambi. Zambi é o Isso. Deus supremo e criador. Cada orixá, além de ter funções distintas, tem poderes específicos condizentes com seus traços de personalidade. Eles não apresentam caráter moralista, que recompensa quem é bom e castiga quem faz o mal. É na sua relação com o indivíduo que é estabelecido o que é certo e o que é errado. Portanto, não é o que o adepto causa ao outro ou à sociedade, mas a fidelidade dele ao orixá. Devido à forte repressão sofrida pelos negros ao manifestar suas crenças, é que eles foram forçados a relacionar seus orixás com os santos da Igreja Católica, religião oficial dos brancos. Eis alguns dos orixás e sua respectiva equivalência aos santos católicos. Jesus Cristo foi identificado com Oxalá.
o primeiro dos orixás, Iemanjá com a Virgem Maria, Xangô com São Jerônimo, Oxóssi com Oxóssi. São Oxóssi. Jóssi, Oxóssi. Oxóssi com São Sebastião, Ogum com São Jorge, Iaçã com Santa Bárbara, e Omulum com São Lázaro e ainda Nanã, Oxum, Oxumaré e Obá. Os Exus, por sua vez, são identificados com os espíritos do mal, com o demônio e com Satanás. O Exu é um intermediário entre os orixás e os homens. Olha que interessante que é esse parágrafo aqui, bem rico, né? Então a gente vai vendo que eles vão mesclando aí com o catolicismo, né? E depois eles vão mesclando com o espiritismo, né? Quando a gente está falando de um modo geral das religiões afro aí. A gente vai ter aí essa figura de Deus, né, sendo Olorum ou Zambi. Se você pegar algumas músicas, por exemplo, você vai ouvir muito falando isso, principalmente na obra de Clara Nunes, para aqueles que já têm um pouquinho mais de 30, aí, como eu. Né? Então, você vai ver muitos compositores. Caetano Veloso tem muito. Caetano Veloso vai falar, né? Então, muitos vão citar aí muito, né, Olorum, o Zambi, né, e depois os orixás, né? E olha que interessante, ó, cada orixá tem uma função, né? E uma outra coisa que é interessante, eles não apresentam caráter moralista. Tá? O que vale é a minha relação com o orixá. Se eu estou bem relacionado com ele, então ele está ao meu lado. O que isso lembra você? Você lembra daquele Deus lá do Antigo Testamento, Deus de Israel, que você falava assim, olha, eu sou o seu adepto e você destrói os outros povos. Então ali não tinha o senso de moralidade, era um Deus do meu povo que iria contra o outro povo. Quando a gente pega essa relação do orixá, então o que acontece? Se eu sou fiel ao meu orixá, né, como que a gente poderia fazer uma analogia? São espíritos, né, que a gente teria dentro do pensamento, né, da doutrina. Então, se eu sou fiel a esse espírito, a esse guia, ele vai ser bom para mim, ele vai me dar aquilo que eu quero, independente daquilo ser ou não moral. Então, por isso que aí vão surgir muitas controvérsias. Então, você me faz aquilo porque eu sou fiel a você, eu vou fazer determinadas coisas. Então, isso aí é bem interessante, a gente vai observar bastante isso aí lá no meio das religiões afro. Me ajuda, Iraí. Então, mas essa característica aí me deixou assim super pensativo quando eu estava estudando à tarde. Ou seja, os orixás, nesse sentido que eu estou falando, são uns baitas egocêntricos. Eles querem loas, porque a relação do orixá com o adepto é voltada entre o adepto e a paparicação para com o orixá, e não a influência que esse orixá faz ao adepto para que esse adepto desenvolva o bem com o seu próximo. Olha que gozado. Então, basta você estar de bem com o seu orixá, não importando se esse estar bem, se isso vire, não tem para esse conceito, não importa a cumplicidade entre o adepto e o orixá, mesmo que essa cumplicidade gere um mal. Por isso que eu acho que veio talvez uma falsa noção de que para fazer o mal para os outros, a pessoa usa de poder da cumplicidade dele com o orixá para fazer uma feitiçaria. Acho que daí que veio a conceito de feitiçaria. Porque aí o que eu faço? Eu peço para o orixá aquilo que eu quero e ele vai tentar me dar aquilo que eu estou querendo. Então, por exemplo, olha, eu trago eu quero a pessoa amada, então ele vai me trazer a pessoa amada, independente da pessoa amada querer ou não. Exatamente. Exatamente. Isso aí é uma legião bárbaro, na minha opinião, quebra todo o nosso conceito de que os nossos mentores querem, né, o bem nosso, etc, etc. O orixá aí, ele quer mais loa. E isso vai trazer uma visão bastante... por isso que em muitas religiões ou em muitos pensamentos vai haver aí olha, poxa, mas não pode ser assim, porque se ele é amigo do Iraí,
ele vai trazer para o Iraíra algumas coisas, mesmo que aquilo não seja completamente ético, que aquilo não seja completamente moral. Nós estamos falando de que tipo de espírito? É. Entendeu? A gente vem trabalhando aí numa escala evolutiva. Então, você está falando de espíritos, como você disse, que talvez ainda não estivessem num nível, né, de tanta luz. Por isso, dessa relação mais passional. Exato. Divanir. Eu acho que isso tem a ver também, talvez, com a época em que essas religiões se formaram aqui, né? E que se estabeleceram e tal, né? A gente, acho que fica esse estigma mesmo, né? Da, da questão mais materialista, né? De você oferecer coisas para o orixá e o orixá te dar algum benefício. Mas na nossa cultura lá, quem já não ouviu falar do pessoal que vira Santo Antônio de cabeça para baixo para conseguir também a pessoa? Também você não tá assim, a revelia da pessoa lá, enquanto Santo Antônio não conseguir, tá o coitado lá virar de cabeça para baixo, se bobear, enfiar ele dentro do copo d'água. Então tem um monte de coisa assim nas outras religiões, mas que fica bonito, folclórico, Sim, agradável, vira, né, tudo coisa legal, porque é das religiões predominantes, e da classe predominante. Agora, quando o outro faz um negócio semelhante e que a gente não conhece, aí fica do mal, né? sim. Mas eu acho que tem a ver, e tem essa individualismo, mas tinha isso nas outras religiões também, e acho que ainda tem muita coisa, né? As promessas que Claro. você faz promessa para o outro? Faz, mas muita gente ainda faz promessa e vai de joelho para algum lugar tal, para coisa própria, né? Só. Por isso que Então, eu dei aquele exemplo do Deus de Israel, né? Porque a gente tem lá isso no Antigo Testamento, a gente vai ter muitas histórias do Antigo Testamento de Deus fazendo intervenções de um povo em detrimento de outro. Né? E aí você coloca até no próprio catolicismo, a gente vai ver também isso. Né? O santo casamenteiro, o santo das causas impossíveis, mas não se pede uma moral. E, por exemplo, eu já vi pessoas chegarem, por exemplo, num casamento, né? E aí chega no casamento, foi lá na igreja, e aí quando chega na festa, ele fala assim: então essa festa foi feita para vocês, com apoio da Virgem Maria, com apoio de Jesus, com apoio de todo mundo, e agora eu quero que vocês curtam bastante e vão beber tudo que tiver no nosso caminho, vão tomar todas. Né? E aí você fica dando risada, você fala, poxa, mas se você está falando tanto em Deus, agora você vai mandar tomar todas. Então, você vê, não tem o cunho moral. Mas não é que a religião não tenha, é que aquele adepto que está ali, ele talvez não tenha essa interpretação. Né? Ou lá na base aquilo não foi dado tanta ênfase. Né? Então, ou seja, não é um privilégio das religiões afro. Isso está aí em todas as religiões, como você colocou muito bem, viu, Giovanni? Manuel. Deixa eu colocar um, um Lenha pitaco na aí fogueira. para botar um pouquinho de lenha nessa fogueira, exatamente. Essa questão do caráter moralista, ele não apresenta um caráter moralista. Mas qual moral? A nossa judaico-cristã. Para eles, para aqueles povos lá na África, quando essas religiões surgiram, essas crenças surgiram, o senso deles de moral e de ética é completamente diferente. Uhum. Sim. Ele não tem a moral cristã. Muito Não bem. tem, a deles é outra. Eles têm outros conceitos. Então, para nós, isso passa a não ter um caráter moral, mas para eles, às vezes, tem. E isso gera que vai gerar esse conflito. Sim. Mas ali tem uma moral, que é Só que diferente, diferente daquela que a gente está muito acostumado. diferente. Até por conta até do próprio desenvolvimento social dos grupos, ser, como ali você tem muito conflito, porque na maioria das vezes você vinha, aquele grupo vinha escravizado porque outra tribo
capturava e vendia eles. Daqui a pouco, essa tribo que perdeu a batalha e vendeu, e seus soldados foram vendidos, esse grupo vai vencer o outro e ia lá e vendia. Por uma questão de sobrevivência, que eles eram mais fracos em relação ao português invasor. Eles não tinham o mesmo poderio bélico para se defender. Então, eles se vendiam entre eles para se sobreviver. E eu sempre me perguntei como que o português conseguia ir lá e trazer esse povo todo, né? E depois tem um filme, Mulher, se eu não me engano, Mulher... Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Tem um filme muito legal na Netflix que conta essa história. Mulher Rei. Mulher Mulher Rei. Isso, Mulher Rei. Que conta como isso acontecia. Então, aquele que está vendendo hoje é vendido amanhã. Né? Eles brigavam entre eles e o vencedor vendia, né? o vencido. E é um lugar lá que até hoje, economicamente, são países bem mais atrasados, bem mais pobres, porque eles vivem em guerra civil, uma tribo brigando com a outra, e não tem uma unidade. Agora é que está começando a aparecer uma unidade de nação, que as pessoas estão se unindo, mas na maioria dos casos lá está eternamente em guerra, tribo contra tribo. Questões de território não acaba. Beleza. Raimundo. Olha só, eu achei meio estranho esse texto aqui. Eu não concordo muito. A África e os africanos sempre foram maltratados pelos brancos. Porque os brancos, o que eles fazem também até hoje? Eles dão arma para as duas tribos, para elas lutarem entre si, para eles poderem tirarem as riquezas minerais, principalmente minerais que eles têm. Agora, aqui fala o negócio do Exu. Eu não concordo muito, porque tem uma história aí do Francisco Xavier, se foi o Francisco Xavier, eu nem sei quem foi. Foi um espírito, alguém aí importante que encontrou. Aliás, é o Xavier que gostava de ir no cemitério, né? E uma das vezes ele encontra com Exu e conversa com Exu. Aí o Exu explica para ele algumas coisas. Essa coisa está no YouTube. Eu nunca soube que Exu era identificado como espírito do mal, como demônio, Satanás. Mas eu sempre soube que o Exu ele trabalha hoje para ir lá onde os espíritos ruins, quando tem o resgate, eles vão lá no inferno buscar os caras. É só eles que têm essa capacidade, mais ninguém. Aí na frente vai falar que eles trabalham com o mal. Aí na frente, me permita, vai falar que existem os Exus pagãos e aqueles Exus que estão se tornando de luz. Não é só ligado ao mal. É porque aqui não explica, mas mais na frente. Mais à frente vai. Os Exus, de um modo geral, sempre houve essa, principalmente para quem não é de religião de matiz africana, essa ideia de que Exu eram entidades do mal. Mas hoje eu já vi explicação de que os Exus, eles são os mensageiros dos orixás. Eles trazem as mensagens dos orixás. Na frente vai falar que são Exus convertidos. Vai. Elmo. Eu só gostaria de fazer uma observação. Quando fala-se de moral, né, ou quando se fala de qualquer conceito que abrange uma determinada religião, nós temos que talvez pensar um pouco que às vezes estamos comparando, né, a moral que nós temos com a moral que eles têm. Manuel falou muito bem aí. A moral do africano jamais vai ser a mesma moral do árabe ou a mesma moral do russo.
Porque existem conceitos que são culturais, estão imbuídos dentro daquela cultura. Então, quando a gente compara e a gente diz, mas eu não concordo com isso, eu acho que isso aí é errado, nós estamos falando isso com base naquilo que nós temos como certo. Mas não quer dizer que eles estejam errados. Nós temos que entender, principalmente por serem, estamos mais esclarecidos, temos que entender o contexto deles, a situação deles dentro do contexto deles, para que aí nós possamos conhecer e trazer o que for de bom para nós. Não fazer, talvez, juízo de valor, quando diz assim, isso aqui está errado. Mas está errado com base em quê? Naquilo que nós cremos. E quem disse que a nossa crença é a final, é o certo. Uhum. Então, só trazendo essa observação. Não, maravilha, eu concordo plenamente. É isso mesmo. Ela não tem essa pegada moral que nós, né, dentro da nossa cultura judaico-cristã, principalmente, Sim. Bacana. Patrícia. Só contribuindo com a questão da moral, quando a gente lê essa frase, ela continua, né? Eles não apresentam caráter moralista, que recompensa quem é bom e castiga quem faz o mal. Então, ele está dizendo aqui que quem tem o caráter moralista é aquele que recompensa quem é bom e castiga quem é o mal. E, na verdade, não é bem assim, né? Não tem essa questão de recompensa e de castigo para nós, né? A gente tem aí a lei do progresso, essas leis universais, né? Não tem nada a ver com recompensa nem com castigo, né? É um aprendizado, é uma evolução. Então, até o conceito de moral já está distorcido, né? E aqui, veja bem, quando ele fala esse moralista, ele pega no sentido mais, eu vou usar uma palavra aqui, mais hipócrita, né? Aquela moral, né? Aquele moralismo, né? Falso moralismo, muitas vezes, né? Ele vem mais por esse caminho, né? De, olha, você é um bom menino, vou te dar bastante coisas, você não foi um bom menino, então o que é ser bom menino? É fazer aquilo que eu queria que você fizesse. É o tal de politicamente correto, né? É o politicamente correto. Uma coisa que é bem interessante aqui, né, é que eles acabam sendo forçados a fazer essa correlação aí, né, dos Oxalás com os santos católicos. Né? E aí a gente pega aqui Oxalá com Jesus, Iemanjá com Virgem Maria, Xangô com São Jerônimo, Oxóssi com São Sebastião, né? Iansã com Santa Bárbara. Isso é bem interessante, porque, na verdade, isso não existia na África. Né? Mas quando eles vêm para tentar fazer uma junção com o cristianismo e dar uma enganada aí, eles acabam fazendo isso para, olha, o negócio não é tão ruim assim. Né? Então sempre vai haver essa relação. Então, exatamente. Eles para que os senhores de escravos, donos das fazendas, permitam para ludibriar, né? Eles, na hora de reverenciar seus orixás, eles trocavam pela imagem dos santos da Igreja Católica. O Jesus Cristo, no caso do Oxalá, é Nosso Senhor do Bonfim. E a Virgem Maria de Iemanjá é Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora da Candelária. Foi agora, dia 2 de fevereiro. Legal. Pode falar, irmão. Oi. Isso aí, esse sincretismo é bem visto na Bahia. Sim. Quando tem a lavagem das escadarias de São Senhor do Bonfim, que você vê todos os adeptos do candomblé, da Umbanda, lá presente. Por quê? Por causa desse sincretismo. Então, na Bahia, você vê muito bem isso. Né? Isso é bem forte. Lá é bem começou forte. lá. Isso lá é bem forte. Principalmente, e quando fala Bahia, Salvador, né? Exatamente. Que o interior da Bahia, que eu conheço relativamente, a minha esposa lá do interior da Bahia, já é completamente ao avesso. Eles já são bem mais conservadores, bem católicos, né? Então você vê que... mas Salvador, principalmente... Salvador, a gente sente isso muito forte, né? Bem interessante. Até as igrejas, por isso que é comum você ver pai de santo assistindo missa e ver padre presente nos ritos do candomblé. Sim. E que coisa bonita, né? Esse sincretismo aí é fantástico, né?
Agora é a sua vez. Quem que tinha ficado de ler aquela hora? Eu. Foi Não, o Manuel. Manuel, então. As correntes surgidas da mescla religiosa. Os cultos afro-brasileiros se manifestaram no Brasil em regiões para onde os negros escravos foram assentados. Além de sua diversidade de origem no Brasil, só tiveram uma liberdade maior de expressão no final do século XIX, com o término da escravatura. Em ordem de importância, foram as seguintes suas manifestações: o candomblé na Bahia, a macumba no Rio de Janeiro, posteriormente deu origem à Umbanda, o Xangô em Pernambuco e Alagoas, o tambor de Minas ou catimbó no Maranhão e o batuque no Rio Grande do Sul. As práticas religiosas na África eram muito diferentes entre si, mas no Brasil assumiram características comuns, criando um sincretismo próprio ao mesclar com a religião dos brancos e índios, como o catolicismo, o kardecismo e a pagelança. Eu queria colocar por favor. um apendo aí, que eu, há 20 anos atrás, quando eu estava fazendo a minha graduação em canto, eu tinha uma cadeira que se chamava Arte Popular do Brasil, que nada mais é do que o folclore, nosso folclore. E o professor um dia levou um ex-aluno dele lá, que estava terminando o doutorado, já não era mais nem mestrado, era um doutorado em cultura africana, nos cultos africanos. E a minha turma lá tinha alguns que eram evangélicos daqueles Raiz. bem raiz. Aí levantaram lá dizendo que não iam citar essa aula, que ia falar de macumba. Ele falou assim: espera aí, antes que você comece a falar bobagem, as pessoas confundem a macumba. A macumba nunca. As pessoas falam que devem ter dito que alguma coisa parecia com macumba e aí pegou o nome de macumba. Porque o ritual da macumba africano nunca veio para o Brasil. É um ritual espiritualmente, a gente fala, muito forte, mas que ele nunca chegou a vir para o Brasil. Esse ficou lá na África. Bacana. Fala aí, amor. Também cabe lembrar que a palavra macumba designa um instrumento musical e não magia, feitiço ou como é difundido culturalmente. E interessante, né, nessa colocação aí do Manuel é que a gente vai observando, né, esse sectarismo muito grande, né? Eu não quero nem conhecer, eu não quero nem saber o que é isso. Se você for falar sobre esse assunto, eu saio. Né? Exatamente. Puxa, isso acaba fazendo com que a gente fique cada dia mais preso. Né? Então, quando a gente se abre para tentar entender, né, as coisas melhoram. Há pouco tempo eu conversava com uma sobrinha, uma moça que casou com o meu sobrinho e se tornou sobrinha, né? E ela é muito católica. E ela falava assim, mas as notícias, as informações que a gente tem sobre as religiões afro, que ela falou assim, eu respeito o kardecismo, né? Que eu nem gosto desse termo, mas eu respeito o espiritismo, mas eu não respeito muito as religiões afro, porque todas as informações que eu tenho não são boas. E eu perguntei, mas quem te deu essas informações? Que geralmente quem deu essas informações não é quem professava essa religião. Essa informação ela vem de pessoas católicas, espíritas, evangélicas, que falam sobre algo que não conhecem. Né? Então eu falei, poxa, a gente só pode dizer se a gente for lá dentro. E quando você estuda a história aqui, você vai ver que não... existem, é claro, que diferenças, né? Mas não necessariamente que seja ruim. Né? Eu acho que ruim é o preconceito. Vamos falar um pouquinho. Oi, pode ir. E antes de seguir, eu estava vindo no carro, estava ouvindo, estava falando das perseguições às religiões de matriz africana aqui no Rio de Janeiro. Realmente, principalmente no interior do estado, até
digamos ali, quando você, quando você teve o Concílio Vaticano II, que a Igreja Católica sofreu uma certa abertura, né, de pensamento, as pessoas começaram. Houve uma grande mudança, né, na igreja, as missas passaram a ser faladas na língua local, e haver um entendimento maior do ensinamento. Essas perseguições acabaram por conta de católicos. Havia grupos, principalmente cidades do interior, que saíam destruindo o terreiro à torta e à direita, principalmente no período do governo do Getúlio Vargas e até ali o início da década de 60. Depois, quando veio o concílio, isso foi diminuindo, e com relação a católicos, eu, pelo tempo que eu tenho, nunca ouvi falar mais desse tipo de perseguição. Agora, recentemente, é que voltou por essas religiões evangélicas novas, muito radicais, que voltaram essas perseguições, isso também mais para a periferia aqui da cidade do Rio de Janeiro e para o interior do estado. É onde a gente vai ter os movimentos neopentecostais mais fortes, né? Que são as Exatamente. periferias do interior. Exatamente. Candomblé. Quem gostaria de falar sobre o candomblé? Posso ler. Por favor. 8.5, o candomblé. O candomblé, como todas as religiões afro-brasileiras, não pode ser considerado politeísta, mas admite um Deus criador e, abaixo dele, várias entidades chamadas orixás. Cada pessoa pertence a um determinado orixá, que é o senhor de sua cabeça, cujos traços de personalidade e tendências de comportamento herdam e procuram imitar. A pessoa descobre qual é o seu orixá por meio do jogo de búzios, que é uma prerrogativa do Balarorixá, pai de santo, Babalorixá. Abalorixá, pai de santo, ou da Yalorixá, mãe de santo. Desde o nascimento, a criança já é identificada com seu orixá. O candomblé não é uma religião ética, o livro das religiões de Josten Jardy. E os orixás não são mensageiros moralistas. Eles recompensam ou castigam quem lhes é fiel ou não. É na relação entre o indivíduo e o seu santo particular que se estabelece o certo e o errado. O devoto não pode quebrar os tabus de seu orixá. Só uma pausa e a liberdade para dizer que é aquilo que nós comentamos agora há pouco. Os orixás querem loas no bumbum, são egoístas. Vamos lá. A casa ou templo do candomblé se chama terreiro, no qual de um lado se encontram os atabaques e do outro um altar com santos e orixás. Na volta periférica do terreiro se situam os assentos dos santos. O candomblé não tem caráter reencarnacionista no sentido espírita e apresenta uma hierarquia entre os orixás e entre os homens. Assim temos o Deus Criador, os orixás com seus diferentes graus de importância e, finalmente, os Exus. Entre os homens temos os pais de santo, as mães de santo, os cavalos e outros. Tá. Deixa só, eu fiz uma pesquisazinha aqui, aqui, ó, sobre essa questão, ó. O candomblé não acredita que a morte é a finalização de uma vida, mas sim o ciclo aqui na Terra. Conforme o fundamento nas tradições africanas, após a morte física, o espírito é encaminhado ao céu. Aqueles espíritos que não cumpriam seu destino é que estarão sujeitos à reencarnação. Tá? Então, eles acreditam na reencarnação, mas não para todos, só para aqueles que não puderam cumprir o seu destino. Tá? Então, aqui é o que eu achei aqui na internet. Tem alguém aí que tem uma vivência empírica dentro do candomblé ou não? Não? Tá.
Então, é o que a gente tem. Eu sempre gosto de ouvir as pessoas que estão lá dentro. Eu particularmente, nunca entrei, né, no centro de candomblé. Então, Eu tenho vários amigos que são de candomblé, tenho outros que são da Umbanda, mas não tenho conhecimento assim mais profundo, não. porque Eu, eu achei meio estranho quando se falou de não acreditar em reencarnação, né? Mas se há os espíritos, então esses Uhum. espíritos, esses orixás, falariam isso para eles, né? Então aí aqui fica bem claro, né, que existe sim, mas para alguns. Quem quer falar? eu já entrei em terreiro de candomblé, mas eu não tenho experiência, vivência, não. Eu entrei por curiosidade para ver como era o rito, para ouvir os tambores, mas Uhum. nunca eu fui ativo, tive curiosidade. Na Bahia, você entrar em um terreiro, entrar em uma igreja, é como se é a mesma coisa. Ou por curiosidade, ou por afinidade, mas é a mesma coisa. Então, assim, eu fui por curiosidade, para saber como é que era o rito, mas eu Ah, não tenho vivência ou experiência dentro da do religião, candomblé, né? Ah. né? É importante a gente frisar aqui, por mais básico que pareça, né? Ter os pais de santo, mães de santo, cavalo. Os cavalos são os médiuns, né? É, É, É o nome que eles são, dão aos médiuns. E outros são são os que as outras incorporam os pessoas. espíritos. Isso, então o cavalo. Beleza. Vamos lá para Umbanda. Umbanda, religião brasileira, né? Era criada aqui no Brasil. Quem gostaria de ler sobre a Umbanda? Posso ler? Por favor. Umbanda, religião brasileira. Na segunda metade do século XIX, com a libertação dos escravos, surge principalmente no Rio de Janeiro uma quantidade grande de cultos e ritos de origem africana, porém com diferenças sensíveis daqueles trazidos pelos escravos. Eles se mesclaram entre si e mesclaram com as religiões dos brancos e dos índios. A magia oriunda da África se mesclou com as feitiçarias vindas de Portugal e deram origem ao que se chamou macumba. No início do Aí está século aí a XX, explicação da macumba, né? Do nome da ah, macumba aí. no Pode início, continuar, só. ok. Alguém ia falar alguma coisa da macumba? No É início só, do século, fala, Irene. Ivanir, só lembrando, né, que Portugal estragou, né? Portugal veio com a feitiçaria no meio da magia africana. Aham. Isso. É, mas acho que é isso, as religiões se influenciam, né? E aí criaram algo diferente. Bom, no início do século XX, após um levantamento oficial realizado em nome da cultura popular, verificou-se uma grande quantidade de terreiros lá existentes. Começaram então as tentativas de unificação. Em 1908, Zélio Ferdinando de Moraes criou um novo culto com o nome de Umbanda, reunindo o sincretismo dos cultos afros, Xexê, Nagô, Malê, Banto e Mina, com o kardecismo básico, com a pagelança indígena e com os ritos e santos católicos. Esse culto buscava a universalização da religião, onde estariam presentes indiscriminadamente negros, brancos e índios. Entretanto, a Umbanda não conseguiu a perfeita integração e com isso mantinha a diversidade anterior. É verdade que agora havia uma componente organizadora no sistema. 10 anos depois de criada a primeira tenda de Umbanda em Niterói, outra etapa se seguiu com a criação de 7 novas tendas. O movimento foi se ampliando e se expandindo para outras regiões. O templo dos umbandistas se chama tenda, por vezes templo, terreiro ou centro. Eles creem na reencarnação e sua doutrina se baseia na doutrina espírita. Os Exus da Umbanda diferem dos Exus do Candomblé. Na Umbanda, eles podem ser pagãos ou batizados. No primeiro caso, de Exus pagãos, são espíritos sem luz e seus trabalhos são voltados para o mal, principalmente dentro da quimbanda ou magia negra. Os Exus batizados são voltados para o bem e servem de auxílio nos trabalhos de caridade da Umbanda branca. A Umbanda apresenta nos dias atuais várias ramificações oriundas dos diferentes sincretismos que ocorreram e nem todos ainda se encontram unificados sob uma mesma bandeira. São eles Umbanda tradicional. Só um pouquinho, Perdão. Divani. Aqui a gente vai ter a questão dos Exus, que foi colocada aquela hora pelo Raimundo. Né? Então, os Exus batizados, eles são vistos de uma outra forma, então eles estão a serviço do bem. Né? E aqueles que eles Exatamente. chamam dos Exus não batizados é que estariam na quimbanda
né? E aí sim poderiam fazer essa parte mais voltada ao mal, a parte mais suja. Tá? Então, até essa palavra Exus, ela vai ter esses dois significados aí. Outra coisa que é interessante a gente observar, eu não sei se você pensa assim, o Leandro Carnal, todo mundo conhece o Leandro Carnal, Uhum. ele faz uma brincadeira numa de suas palestras. Ele fala que a diferença entre a doutrina espírita e a Umbanda é que a doutrina espírita foi criada em Paris e a Umbanda foi criada em Niterói, né? Porque ele fala que elas são muito parecidas. Inclusive, ela estuda pelos livros da doutrina espírita. Então, no pouco entendimento que eu tenho da Umbanda, mas só por ela estudar pela obra de Kardec, eu diria que talvez ela seja a religião mais próxima da doutrina espírita, né? Sem medo de errar. Eu não vejo uma religião que seja tão próxima, né? Ou seja, eles acreditam em reencarnação, respeitam a obra de Kardec, né? Então, e vão dar nomes diferentes para aquilo que nós chamamos aí de espíritos de luz, chamamos aí, dentro da doutrina espírita tem as fraternidades, tem muita gente menciona os pretos velhos, os caboclos, então está muito próximo daquilo que se coloca, né? Talvez um diferencial seja que o espírita, eu não gosto do nome, novamente, do kardecismo, né? Ele seja um pouco mais voltado a cursos, né? A estudos, a leitura, e talvez o pessoal da Umbanda seja um pouco mais empírico, né? Mas é claro que existem outras diferenças, mas eu penso que o caminho talvez não seja tão diferente quanto quando a gente observa outras religiões e compara com a doutrina espírita. Carlos, para mim também os dois são iguais, apenas que um veio da cidade e o outro do sítio. Isso, não tem muita diferença. Por favor, Divanir. Umbanda tradicional é a linha principal mais organizada e que busca a unificação das demais. Ela foi implantada através de Zélio Fernandino de Moraes. Umbanda popular era praticada antes de Zélio e conhecida como macumbas ou candomblés de caboclos. Umbanda branca ou de mesa é a que se mesclou com o espiritismo. Ó, tem a mesa branca aqui, ó, tá vendo? Até a É. mesa branca já colocou junto aqui, né? Uhum. Umbanda ou molocô, trazida da África por Tatá Tancredo da Silva Pinto. Umbanda traçada ou umbandomblé. É um misto de umbanda e candomblé. Umbanda esotérica e a umbanda iniciática. É a umbanda com fortes influências hinduístas, onde ocorre inclusive mantras indianos de utilização do sânscrito. Umbanda de caboclo. É a que sofreu forte influência da cultura indígena brasileira, com seu foco nos guias conhecidos como caboclos. Umbanda de pretos velhos. Pretos velhos, né? É de influência africana e com forte atuação dos pretos velhos. Outras formas existem, mas não têm uma denominação apropriada. Diferem-se das formas citadas de Umbanda por diversos aspectos peculiares, mas ainda não foram classificadas com o adjetivo apropriado para ser colocado depois da palavra Umbanda. A Umbanda apresenta os seguintes fundamentos: um Deus único e superior, Zambi, Olorum ou simplesmente Deus. Os orixás são seres de elevação superior que representam a natureza e interagem com os humanos. Os guias são os espíritos de luz e plenitude que vêm à Terra para auxiliar as pessoas, encarnadas e desencarnadas. São eles pretos velhos, caboclos, boiadeiros, africanos, baianos, marinheiros, crianças, orientais, ciganos, exus e pombas-giras. Os espíritos, em geral, são entidades que atuam positiva ou negativamente, sendo esses denominados quiumbás ou os exus pagãos. Gente, até aqui, a gente viu aqui não tem uma semelhança bem grande, né? Olha aqui, quando a gente pega Deus único, né? Então, tudo a ver. Os orixás são os espíritos que a gente poderia chamar aí de espíritos mais iluminados, né? Que a gente vai citando ele em todos os momentos. Os guias, aqui, ó, pretos velhos, caboclos. Nas casas que vocês frequentam, as pessoas, quando fazem preparação, não citam muitas vezes, né? Os caboclos, os pretos velhos. Então, aqui, ó, tá muito parecido, né? Os espíritos, em geral,
são entidades que atuam positivo ou negativamente, né? Então, a gente também vai ter essa influência espiritual, né? Para lá ou para cá. Continuando. A reencarnação, com finalidade de aperfeiçoamento do espírito. O karma, o dharma, o caminho. A lei da causa e efeito. Tudo igual, né? Tudo bom. Os umbandistas creem na caridade, no amor e na fé, como os elementos principais da evolução espiritual e material do homem em seus vários estágios no ciclo da vida. A Umbanda não discrimina nenhuma religião, com exceção das que utilizam a fé com fins financeiros, individuais e mesquinhos. Cada indivíduo deve procurar a religião com a qual mais se identifica. Ela prega a convivência pacífica e o respeito ao ser humano, à natureza e a Deus. A máxima dentro da Umbanda é: dai de graça o que de graça recebeste, com amor, humildade, caridade e fé. Se a gente pegar isso aqui e tirar a palavra Umbanda e fizer essa descrição aqui, a gente está falando da doutrina espírita, Exatamente. né? Não tem nada aqui que seja diferente, né? O chefe do culto na tenda é a babá, sacerdote feminino, ou o babalaô, sacerdote masculino. Eles são quem coordenam a gira e que irão incorporar o guia de luz que comandará a espiritualidade no local dos trabalhos. O culto nos terreiros é dividido em sessões de desenvolvimento, de consulta e as giras. Num dos dias da semana são feitas as sessões de consulta com pretos velhos, onde as pessoas conversam com as entidades a fim de obter ajuda e conselhos para suas vidas, curas e desobsessões. Em outro dia da semana, ocorrem as giras de caboclos, boiadeiros, orixás, marinheiros, pretos velhos, crianças e exus. Nessas giras são feitos os desenvolvimentos dos médiuns do terreiro. Nelas são cantados os pontos e tocados os atabaques. As giras de marinheiros e exus são festivas, e além de serem feitos os desenvolvimentos dos médiuns, são realizadas consultas com esses guias. O médium tem como uma de suas missões na vida ser um instrumento nas mãos dos guias e orixás. Ele deve ter e seguir em sua vida os conceitos de caridade, amor e fé, praticados dentro da Umbanda. Eles são também chamados de cavalos. Ser médium, na concepção maior, não é dor, e sim provação. Mas existem médios que sofrem por sua própria culpa, porque acham que os guias devem lhe dar tudo, ou se envaidecem, ou agem de maneira errada e leviana em suas vidas, ou não levam a sério a vida espiritual. Existem médios que são como para-raios das forças negativas. Basta estar uma pessoa muito carregada no terreiro ou passar por perto de alguém que esteja com alguma demanda ou obsessor para começar a passar mal. Mas com o tempo vão aprendendo a se controlar. O médium deve conduzir sua vida como um mensageiro de Deus, dos orixás e guias, ter um comportamento moral e profissional dignos, ser honesto e íntegro em suas atitudes. Ele deve tomar, sempre que necessário, os banhos de descarrego adequados aos seus orixás e guias, estar pontualmente no terreiro com sua roupa limpa e sempre conversar com o chefe espiritual do terreiro. O que Aí, vocês acharam aí? mais uma característica esse final da leitura do Divanir, quando fala é pura reforma íntima, né? Quando a gente ia dar um passe de limpeza aí no Paulo de Tarso, parece que de manhã a gente já levantava com uma autocrítica que a gente devia, né, agir plenamente dentro dos conceitos de moral, ética, para não contrariar o seu trabalho que ia ser feito à noite, senão você dava com um sentimento de culpa, de pecado. Imagina, então, também no curso de médio, quando a gente fez. Então, eu acho que também é mais uma semelhança aí da Umbanda com o Espiritismo. Você vê, tanto que primeiro na aliança sempre se recomenda fazer primeiro a escola de aprendizes, né? Para você Exatamente. pegar um embasamento moral para depois você fazer o curso de médiuns, né? Então, é importante essa moral. Olha, eu achei aqui que se a gente trocasse o nome Umbanda por doutrina espírita, a gente estaria falando aí basicamente a mesma coisa, né? Com alguns sinônimos. Não sei o que vocês acharam dessa definição aqui da Umbanda. E eu fiquei gratificado porque foi também trazida aí por um charado meu sobrenome aí. Falei, caramba, tamo junto. Então. Moraes aí, ó, Fernandino de Moraes. Então, entende por que o Karnal ele faz essa brincadeira, né? Fala, olha, são duas religiões muito parecidas,
Só que uma nasceu no Brasil, a outra nasceu na França, né? As duas têm características muito parecidas. E aí a gente, por falta desse conhecimento, sai aí discriminando de maneira absurda às vezes, né? Eu já vi muita gente dentro do centro espírita discriminando o pessoal da Umbanda, né? Não quero aqui deificar ninguém, não. Eu sei que vão haver problemas em tendas de Umbanda e vão haver problemas dentro de casas espíritas. Eu Mas, acho que, muitas vezes, eu acho mais que tem uma ligado a questão, pessoas, né? eu acho que tem uma questão estética aí também, né? Porque a Umbanda se manifesta com rituais, né? Mais rebuscados, com roupas, com músicas, com um monte de coisa que talvez os espíritas tradicionalistas, né, conservadores, É, sei lá, talvez se arrepiem, né? Porque não tem nos textos de Kardec nenhuma alusão à ritualística, né? é, E a Umbanda ela trouxe isso. E acho que assim, para um povo endurecido, como nós somos ainda, né? Que precisa de atrativos, é bom também que às vezes tenha ritual, que faça coisa. Isso não diminui nada a mensagem, né? Eu acho que na essência é isso, mas é muito mais estético, talvez. Tem uns que se afinizam mais com a, com a música, com a intensidade que é, né, uma sessão de umbanda, né, tal, e o batuque, e as vozes, e as giras. E é. outro quer ficar ali mais, né, no Outra estudo. coisa que eles têm também de diferença, eu fui acho que umas 2 vezes, já faz muitos anos que eu não vou. Pô, cara desse eu vou, estava falando com minha esposa, dá até vontade, né, de ir. Eu fui há muitos anos e eu notei que nessas giras, quando você é chamado para conversar com o médium, né, o cavalo, ele não passa pano, né? Então, é um pouco diferente, porque na doutrina espírita a gente não tem esse contato, né? Às vezes é uma cartinha que alguém manda, se você foi lá, vai fazer um tratamento de P3B, vem na sua fichinha, alguma coisa, mas a gente não tem esse contato direto, né, com o Uhum. guia, né, com os espíritos. E lá não, ele tem. E eu lembro que na época eu estava passando lá pelos problemas lá, e ele chama e fala mesmo: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? Então é bem diferente, né, nesse aspecto. Né? Mas é o que você falou, talvez num determinado momento a gente precise mesmo disso. Ô, Né? Carlos, eu também já passei por isso numa fase, na fase da minha separação, e quem me atendeu foi o Preto Velho. Olha, é impressionante, porque assim, ninguém me conhecia no lugar, ninguém. E ele falou cada coisa que eu fiquei chocada. Até hoje, assim, por isso que eu tenho muito respeito. Foi a primeira vez que eu fui, depois disso a minha concepção mudou muito, assim, muito. E, É uma e- e ele, coisa. e ele fala assim algo que talvez outros não tivessem coragem de falar, né, Tati? Exatamente. E foi assim de uma forma, nossa, foi excepcional, assim. Eu vou Jamais. dar eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Se você for falar com alguém numa entrevista, numa casa espírita, dizendo que você está pensando em se separar do seu cônjuge, as pessoas vão dizer assim: olha, você devia pensar bem. Né? Então, vai ser sempre uma visão voltada ao evangelho. Quando você vai numa casa de Umbanda, se aquele espírito achar que você deve se separar, ele vai falar assim: por Isso, que você está com essa pessoa ainda? Você já devia ter separado. exa- Não é assim? Ele exatamente. vai, ele vai E dizer. como foi o Preto Velho, ele me tratou tipo como se fosse neta mesmo, sabe assim? Então assim, É, foi uma coisa muito linda, assim, foi muito lindo, foi muito lindo. Eu e nunca às vezes é esqueci. aquilo que a pessoa precisa ouvir, né, naquele momento. E só é permitido a gente saber aquilo que a gente pode saber. Então, assim, tudo que foi É, falado lá foram coisas que eu podia entender, tinha, né, lucidez para entender. vai entender. Foi elucidador, assim, para mim. Iraí, Eu não sei se esse depoimento da Tati foi num terreiro de Umbanda, mas eu tenho um depoimento que confirma que está havendo uma fusão da Umbanda com o Espiritismo, inclusive em rituais. Por exemplo, nós chegamos aqui em 2020, eu e minha esposa estávamos procurando um centro espírita para a gente frequentar, porque a gente veio aí do Paulo de Tarso, de São José,
Aí acabamos encontrando um centro espírita aqui, André Luiz, começa daí, André Luiz, perto aqui, Uhum. né, da Avenida Monia, vamos lá nesse. E num dia a gente falou, vamos fazer uma desobsessão, tal, porque tinha algumas coisas que estavam meio pesadas, fomos lá, e o ritual dentro do Centro Espírita André Luiz, a 5, 6 quarteirões daqui, é rigorosamente trazido da Umbanda. Eles nos atenderam lá na hora, não sei se é dado o nome de gira lá no terreiro, ali falaram, aqui no Centro Espírita, uma sessão, eles entraram de branco, uma menina, 2, 3 estavam descalços para atender a gente, então a gente dava o nome lá na entrada, iam nos chamando na ordem de chegada, e a gente era atendido tete a tete com esse cavalo, vamos chamar assim, ou esse médium, já provando a fusão do Centro Espírita com a Umbanda, e deu mensagem tipo dessa que a Tati está falando aí. Era um preto velho, não era nenhum outra entidade espiritual. Falou com a minha esposa e eu recebi também mensagens que tem tudo a ver com uma conversa, né, que a gente vê uma sessão mediúnica aí no Centro Espírita. É prova, então, que está havendo uma fusão, inclusive, de ritual. Você sabe alguma das coisas que tem acontecido dentro da casa espírita? Uma pessoa chega com um problema, e muitas vezes um problema claro de obsessor. Aí alguém fala, por exemplo, olha, você tem que vir aqui 4 semanas, depois de 4 semanas, se você continuar vindo, eu vou passar a sua fichinha vai para o colegiado. E, entendeu? Gente, para quem está com dor de barriga, isso é muito tempo. E quando, não é? E quando você vai lá na Umbanda, o cara fala, não, vem cá, é isso aqui. Entendeu? É algo mais forte. Então, eu vejo assim que para situações que a gente entenda que sejam um pouco mais graves, talvez a Umbanda seja muito mais eficaz. Mas na Porque questão da prevenção e da educação, a doutrina espírita. Espírita. Entendeu? Então, as duas se complementam, né? Já é Seria, difícil dar o primeiro passo, né? Você sair e ir até o lugar, e estar disposto lá. Aí você fala pro cara, tem que voltar 4 semanas. Puxa, isso imagina. é aquela história, né? É como se a doutrina espírita fosse o médico homeopata. E a Umbanda seria Isso. o alopata. Ela vai direto com antibiótica e pronto. Antibiótico, cortisona e resolve o problema. Exatamente, porque às vezes não dá para o cara ficar 4 semanas, agora eu passo a fichinha, vem na semana que vem, agora vamos tomar uma sessão de passe, um passe por semana. Ou seja, você chegou lá e vai demorar 60, 90 dias para que você possa ver o resultado. Né? Então é mais complicado mesmo. Vamos lá, vamos para o próximo capítulo aqui. 8.7. Quem quer ler o 8.7? Eu leio. 8.7. Terra fértil na semeadura do Espiritismo. O ambiente religioso proporcionado pelos escravos e pelos indígenas foi terreno fértil para o florescimento do Espiritismo no Brasil. As crenças desses povos e a propensão do povo português à mixagem produziram um amálgama de culturas e religiões propícias ao sincretismo. Esse caldeirão cultural proporcionou ao brasileiro sua abertura a todos os demais povos que posteriormente aportaram nestas terras. O Espiritismo forneceu material a essa mescla e fez com que ela desenvolvesse sua própria doutrina. Estes sincretismos se tornaram uma porta importante de acesso à doutrina espírita, bem como proporcionaram divulgação dos conceitos espíritas como reencarnação, lei da causa e efeito e evolução espiritual. Você vê que interessante? Então, a gente tem essa mescla aí, e ela fazendo sedimentando um caminho, né, para depois você poder falar de espiritismo. Então, eu penso que, como a gente acabou de falar, as duas se complementam. Né? As duas se complementam. E casos como esse aí que você falou em Rio Preto, o Iraí, talvez fossem interessantes, né? Você ter um pouco mais dessa mescla aí para casos de tratamentos aí de choque, né? A gente poder contar aí, né? com isso. Né? Mas sem perder o caráter educativo, o caráter preventivo, né, da doutrina espírita. Né? Então, as duas coisas se complementando aí são interessantes. E que bom que o Brasil é um país onde tem esse sincretismo, né? Tem esse caldeirão cultural, ele usa essa palavra aí, né?
A gente vai pegar outros países onde é menos, né? Não existe tanta diversidade religiosa. E isso no Brasil acaba sendo muito interessante. Eu acho que para nós mesmos acaba sendo interessante, desde que a gente saiba conviver com isso. Você Inclusive, aprende com o outro. na formação, só para encerrar, a formação do médium aí, no curso de médium, existe uma aula, não sei se é duas aulas ou uma, em que vai uma equipe da Umbanda aí de São José fazer palestra no curso de médios, no Paulo de Tarso. Interessante. É isso aí. Eu fiz curso médium 2 vezes e eu não tive essa oportunidade. Eu fiz em outros lugares, né? No Mas meu é foi. interessante, né? Para a gente poder ter essa ideia. Inclusive, eu acho que seria até interessante se grupos espíritas fossem fazer visitas mesmo, dirigidas a casas de Umbanda. Eu acho que seria Exatamente. interessante a integração das religiões, entendeu? E não o preconceito, né? A gente ficar aí discriminando, né? Esse ou aquele. Aliás, você aprende com todo mundo, né? Eu aprendo com o evangélico, aprendo com o católico, aprendo com todos, né? Com o hinduísta, com o budista. O amor, o bem, a sabedoria tem em todos os lugares. E a gente pode aprender com todo mundo, não precisa discriminar. Né? Tranquilo? Pode falar, Tati. Queria falar alguma coisa? Eu não queria falar, não. Não? Acho que é isso aí mesmo. Então tá bom. Eu vou ler a É, conclusão aqui. alguém sabe onde tem mais adeptos? Se é na Umbanda ou no Espiritismo? Eu não sei, mas eu acho que é uma pesquisa até relativamente fácil de fazer. Quer ver? Já que você está falando aí, deixa eu dar um Google aqui, ó, eu estou com o Google aberto. Ou então depois eu coloco do grupo lá, a gente já está meio em cima, mas eu não sei nem se eles se misturam, viu? De repente até as coisas andam meio misturadas, né? E a gente acaba nem sabendo exatamente. Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa conclusão. Esse nosso estudo oferece uma visão mais ampla e um entendimento de nossa cultura brasileira, do porquê somos como somos e quais as origens de nossa forma de crer. A Europa, cada vez mais cética e ateia, como reação ao que a Igreja plantou na Idade Média, não ofereceu um ambiente para o desenvolvimento do espiritismo, apesar do seu caráter racional e lógico. Feliz foi Francisco Cândido Xavier, com sua intuição filosófica, lançando neste conceito a psicografia de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E Que graças a lindo. Deus a gente tem esse sincretismo no Brasil, né? Onde a gente pode aceitar todo mundo e é importante que a gente não deixe, né, que os preconceitos, né, e coisas desse tipo possam acontecer. Eu tenho muitos amigos evangélicos, minha família tem até pastores aí que minha filha mais velha é casada com um rapaz e o pai dele é pastor e o pastor é super amigo meu, eu adoro conversar com ele e a gente conversa muito sobre isso e uma das coisas que eu já citei para ele, ele concorda plenamente, é do sectarismo muito difundido no meio evangélico, que isso acaba fazendo com que os evangélicos, que são pessoas muito boas, sejam vistos com um certo pé atrás, né? Então eu sempre falei, mas por que esse sectarismo? E ele fala, olha, algumas pessoas colocaram isso na cabeça e aí eles não querem nem saber de outras religiões. Né? E hoje a gente conversa muito, ele me pergunta coisas sobre o espiritismo, eu pergunto para ele coisas sobre a religião evangélica e os dois saem maiores da conversa. Então eu penso que talvez seja esse o caminho aí, né, da gente poder aprender, ouvir um pouquinho o outro e entender que muitas vezes aquilo que eu estou chamando de uma coisa, ele está chamando de outra, mas são coisas exatamente iguais, com nomes diferentes. 21h29, só conseguimos em cima da pinta aqui, hein? Na tampa. Tá vendo? Ainda sobrou um minutinho para a gente fazer um encerramento. Alguém quer fazer alguma colocação sobre o tema? Tranquilo? Então, eu vou pedir para algum de vocês aí, quem gostaria de fazer um encerramento? Pedir para a Tati, então. Você faz, Tati? Faço sim. Então, beleza.
Então, eu quero pedir. Mas tem que aparecer aí Tem que aparecer, então tá a bom. gente quer ver você. É que eu tô falando no celular aqui hoje, tá tudo Mas tem que torto, aparecer, carregando. senão fica espírito mediúnico. Então, venho aqui hoje, primeiro agradecer vocês, meus companheiros de jornada, por todo o ensinamento, pela abertura, né, de poder falar, de poder ouvir, poder conhecer um pouquinho da história de cada um, né? Cada aula que passa, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais cada um de nós. E pedir que Deus nos proteja, que Ele nos abençoe nessa semana que está começando. Abençoe os nossos, derrame bênçãos e muita saúde para todos nós. É isso. Maravilha. Senhores, foi um prazer imenso estar com Olha, vocês. eu dei o Google aqui rapidinho. Ah, São 4 milhões de kardecistas, 407 mil umbandistas e 167 mil candomblecistas. Então, na verdade, esses números, todos eles, né, devem ser números do IBGE, mas eu Do imagino IBGE. que todos eles devem estar muito porque subfaturados. muita gente não, É. na Não- hora de fazer dessas pesquisas, não se declaram. Eu acho que esses 100 e poucos mil aí, só em Salvador tem 3 milhões de habitantes, só a cidade de Salvador. Eu imagino que a quantidade de pessoas que devam ser adeptas do candomblé Com em certeza. Salvador é muito maior Com que isso, certeza. né? Com certeza. Só que na hora que chega o IBGE e pergunta, o cara diz que é católico. É católico. E Na acontece o Bahia, mesmo com a doutrina. na Bahia isso é uma realidade, porque você ser católico ou ser candomblessista é a mesma coisa. Então lá, E a doutrina espírita também, num país como o Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, e você falar que tem 4 milhões de espíritas também, o número Exatamente. Aqui, onde eu li, diz 4 milhões de praticantes e 40 milhões de simpatizantes. Aí tá mais razoável, né? Gente, ótima semana para vocês. Para vocês também. E até Tchau, a tchau. próxima. A Joelma teve a primeira leitura aí, Tchau. viu, Carlos? Oi? A Joelma teve a primeira leitura depois da cirurgia, né, Joelma? Eu fiquei impressionado, João. Foi, Eu nem graças ia a mexer, Deus. olha, você, Graças a Deus. super feliz. Estou muito bom ter bem. lembrado. Obrigada. Que legal. Fiquei muito feliz, viu, Joelma? Obrigada. abraço, Tchau, tchau. pessoal. Fique com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.